Amém. Que cada um de nós tenha esse sentimento de estar orando uns pelos outros. E de verdade, meu irmão, se você disser a alguém que vai orar por ele ou por ela, ore. O irmão Orandi, ele vai saber do que eu estou dizendo, que o irmão Orandi tem uma prática bem interessante. Se você disser assim, irmão Orandi, você ore por mim, viu? Ele diz agora. Como assim? Vai orar agora. E ele para e ora por você naquele exato momento. Teve um dia que eu estava conversando com ele e eu ia sair com o carro, com a Kombi. E aí, quando terminou, eu digo, olha, continua orando por mim. Ele disse, oxe, só se for agora. Eu disse, hã? Ele dá agora. Eu parei, aí ia sair com a Kombi já. Parei, vamos orar. Então, nós temos esse desejo no coração de verdadeiramente orar uns pelos outros. Vamos orar mais uma vez. Temos alguns pedidos aqui. O irmão Orandi pede para orar pela família dele, suas filhas, sua esposa, seus irmãos, a irmã Vera. Deus abençoe a irmã Vera, está aqui nos acompanhando, a irmã Simone. Deus abençoe a todos. Curva sua cabeça, não precisa se levantar não. Por quem? Luiz. Certo. Mais alguém tem algum pedido aqui no templo? Anotar, senão eu esqueço. Isso. Fala, irmã Cacilda. Em os casais, as pessoas que têm algum tipo de vício, né? Quando a gente fala em vício, a gente lembra muito de drogas, né? Mas tem vários outros tipos de vício que talvez sejam até mais nocivos do que o vício da droga. Porque o vício da droga, a pessoa está vendo que está indo para um abismo. Mas tem outras pessoas que têm outros determinados vícios e que acham que aquilo é normal. Então, que nós oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez, para te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela vida de cada um dos teus servos, Senhor. E aqui estamos se apresentando, Pai, a família do nosso irmão Orandi. Que o Senhor continue o ajudando, derramando bênçãos sem medida sobre a família dele, Pai. Saúde, paz, muita tranquilidade nesse momento que os nervos estão aí muito exaltados, Pai. Mas também eu abranjo a todas as famílias, Pai, espalhadas por toda a face da terra, Pai. Aos casais que estão vivendo algum tipo de problema dentro de casa, Senhor, que cada um sinta no coração a tua paz e que eles possam, Pai, juntos com o Senhor, formar uma aliança dentro de cada um desse lar, Pai. Chamar verdadeiramente o Senhor para dentro desse relacionamento e dizer que cada um deles, juntamente com toda a sua casa, serve a Ti, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Querido Pai, eu te apresento também o irmão Luiz, Pai. Eu não sei quem é, mas o Senhor o conhece, Pai. A tua palavra diz que o Senhor conhece cada um dos fios da nossa cabeça, Pai. Que o Senhor sabe as coisas antes mesmo de nós proferirmos. Então, Senhor, que o Senhor esteja indo até o irmão Luiz e sanando qualquer dificuldade, Pai, que ele tenha. Seja ela de saúde, seja ela emocional, seja trabalho, que o Senhor restaure, Pai, tudo aquilo que o teu servo deseja, Senhor. Mais uma vez, Pai, eu te agradeço. Tem misericórdia daqueles, Pai, que têm algum tipo de vício, seja vício com drogas, com jogo, com prostituição, com pornografia, Pai, com atos sexuais que não te agradam, Deus. Que o Senhor liberte cada um dessas pessoas e que eles possam sentir no coração
tudo eles podem. Não porque são bons, não porque sabem fazer alguma coisa, mas porque o Senhor os fortalece. Muito obrigado, Pai. Abre o coração de todos aqueles que estão ouvindo, Pai, esta tua palavra, pregada, lida e cantada. E que venhamos cada vez mais a dizer que o teu nome cresça e o nosso nome diminua. Em nome de Jesus, amém. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Não é esse Marcos não, é o outro Marcos, não? Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 29, 30 e 31. Marcos, capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler todo mundo junto? Eu sei que tem traduções diferentes, tem versões da Bíblia diferentes, mas a gente possa ler todos juntos. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Esse texto, meus irmãos, eu venho lendo o livro de Marcos há alguns dias, e esse texto me inquietou, esse texto ficou na minha cabeça, e eu não estava entendendo o que é que ali estava se passando, porque uma coisa interessante na leitura da palavra é que quando nós lemos elas apenas superficialmente, ela vai se tornar difícil compreensão. Ela vai se tornar cansativa, ela vai se tornar chata. E sempre que você lê alguma coisa e não entender, tiver alguma palavra difícil, tem alguns professores que dizem que a gente tem que ler a Bíblia com o dicionário do lado, para poder entender aquelas palavras que estão contidas ali, para entender o contexto do que estava se passando. E o contexto de Marcos capítulo 1 é o início do ministério de Cristo. Cristo é anunciado através de João Batista, aquele homem bem exótico, né? E comia gafanhotos, bebia mel silvestre, se vestia de peles de camelo. Fico imaginando o João Batista assim, eu olhando para ele e, poxa, que cara bacana, que veste da C&A, que alimento aí do Boi Brasa. João Batista é um cara meio exótico para o tempo dele, mas é interessante que Deus chama cada uma pessoa peculiarmente, né? Talvez quem olhasse para João Batista nos tempos de hoje ia dizer assim, oxe, aquilo é um noiado. Oxe, aquilo ali? Oxe, tá vendo não como é que o cara tá? Oxe, isso é um perturbado. Isso aí... Quem é o servo? Ah, o servo é aquele cara ali, ó. Bonitão, camisa amarela, de barba e tal. Mas Deus, meu irmão, ele vê segundo o coração. Deus, ele não olha como o homem vê, não é verdade? E aí, Jesus começa o seu ministério, prega ali na cidade de Cafarnaum, cura muitos demônios, é perseguido pelos fariseus, e ele estava iniciando a chamar os seus discípulos. Aqui era o comecinho da trajetória de Cristo. E nesses 3 versículos tem um aprendizado que eu tirei para mim
que os irmãos tentem e que consigam extrair para cada um de vocês, nesses 3 versículos, 3 palavrinhas que saltaram aos meus olhos. A primeira está no versículo 29, ela não está contida no versículo 29, mas ela está intrínseca, que chama-se humildade. A segunda palavra está no versículo 30, que é confiança. E a terceira palavra está no versículo 31, que é serviço. Os amados estão vendo a primeira e a segunda palavra que eu disse no texto? Está aí no texto? Ah, não. Ah, não. Mas a aplicação, o entendimento daquela ação que aconteceu ali, diz respeito a essas palavras. Se nós pararmos e entendermos tudo aquilo que estava por trás daquilo, que a Bíblia ela não foi feita para a gente ler assim não, meus irmãos, superficialmente não. Foi para a gente parar mesmo e o que é que esse texto está falando? O que é que esse texto estava mostrando aos seus leitores daquela época? Então que os amados prestem bem atenção. No versículo 29, nós vemos: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. Meus queridos, eu vejo aqui uma coisa bem interessante a respeito de Cristo Jesus, que é a humildade. Como assim, meu irmão? Você está vendo humildade ali? Você está espremendo o texto para ver humildade? Então não. Vou dizer bem fácil. Na sinagoga onde Jesus Cristo estava, se fosse num ambiente hoje nosso, seria ali a Praça Lindolfo, né? O nome da praça ali? Da Liberdade, entupida de gente para ver um homem falar. Massa isso aí, né não? Massa, todo mundo ia gostar, sim ou não? Sim ou não? Claro. Poxa, quem não quer? Aí aquele mesmo homem, na outra semana, é convidado para pegar num culto de oração, que só tem 4 pessoas. Será que vai ser a mesma coisa? Será que talvez ele vai ter o mesmo entendimento? Será que ele vai com o mesmo vigor? Será que ele vai com a mesma roupa? Será que ele vai com o mesmo texto? Será que ele vai com a mesma visão que ele foi para o primeiro evento? É uma coisa interessante, né? É uma coisa bem interessante. Porque, meus amados, nós vemos isso hoje no nosso meio. Nós temos um culto de celebração no domingo que reúne 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas em algumas igrejas. Nós temos culto de oração que não se tem 10% do que se vemos no domingo. É porque no culto de domingo tem palavra, né? E no de oração não tem não, né? É isso, meus irmãos? Eu acho que falta o que não faltou em Cristo. A humildade de dizer que o Deus que é pregado no domingo aqui em cima é o mesmo Deus que é pregado na terça-feira aqui embaixo. E é o mesmo Deus que é pregado ali na esquina. E é o mesmo Deus que é pregado aonde for. Só que falta esse entendimento para cada um de nós. Falta essa noção. Às vezes nós imaginamos que não. O culto de ceia. Tem gente que não perde um culto de ceia. Tem gente que não perde um culto de aniversário. Tem gente que não perde um culto de celebração daquele top que a igreja vai estar lotada. O cara vem com a câmera, minha igreja é massa. É, meu irmão, ela é massa na segunda. Ela é massa na terça. Ela é massa na quarta. Ela é massa na quinta, ela é massa na sexta, ela é massa no sábado, ela é massa nas viagens para campos distantes, onde a gente dorme no chão, num frio da cebola. Ela é massa onde a gente vai junto com as muriçoca. Ela é massa quando a gente vai lá para dentro de um sítio,
dá estudo dentro de um bar, ela é massa em todos os locais. Então nós precisamos entender e aplicar no nosso coração essa humildade que Jesus teve em pregar numa sinagoga cheia e aceitar o convite de pessoas que ele conheceu há pouco tempo e estar dentro do seu lar, pregando o evangelho. Então, essa humildade é algo que nós temos que buscar. Essa mesma humildade que se encontra lá em João capítulo 13, vamos dar uma passeada na nossa Bíblia. João capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte. Todos acharam? João 13, 2. Amém ou misericórdia? Diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Cristo, meus irmãos, ele nos ensinou o que é humildade. Você já imaginou, eu estou falando de Cristo aqui, talvez esteja uma coisa meio assim, flutuando para você, né? Eu vou dar um exemplo agora. Chega ali naquela porta, o excelentíssimo presidente da República. E aí ele chega aqui, não fala com ninguém, vai lá dentro, pega uma bacia com água, tira a camisa dele de mais de $300, a gravata de mais de não sei quantos dólares, e aí chega perto de um pezinho bonitinho desse, cheirosinho, começa a lavar os pés dele. E aí, depois de lavar o de Lucas, ele vai na irmã Jucedi, vai na irmã Cacilda, na irmã Dolores, Tiago, Alain, Marcos, Andresa, Maiara, a irmã Josete, pastor Júnior, tem um pezinho ali meio mal assombrado, a irmã Solange e o irmão Felipe. E depois disso tudo, vocês vão ficar olhando assim e dizer, meu Deus, o presidente lavou meu pé. Jesus fez o mesmo pelos discípulos. Cristo, ele fez o mesmo, sendo exemplo de humildade, sendo exemplo de servo, sendo exemplo para cada um de nós. Eu pergunto, você está disposto a lavar meu pé? Você está disposto a lavar o pé da sua irmã? Talvez os cônjuges não estejam dispostos a lavar os pés das suas esposas. Será que nós estamos seguindo o evangelho pregado por Cristo? Ou nós apenas temos falado, não vivido? A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 29, é que eu preciso cada vez mais de humildade. Eu preciso cada vez mais me parecer com Cristo. E dando continuidade, eu vejo no versículo 30 uma coisa bem interessante. E diz o seguinte: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Meus irmãos, naquela casa tinha algum problema? Perguntar de novo, naquela casa tinha algum problema? Tinha. Qual era o problema? A enfermidade da irmã. Beleza. Sabendo do problema, os discípulos fizeram o quê? Falaram com quem? Falaram com Jesus, meu irmão. Porque a gente às vezes conta o problema a todo mundo e não conta para Jesus. Porque às vezes a gente procura solução em qualquer lugar do mundo, menos aos pés do nosso Salvador.
Nós buscamos soluções no governo, nós buscamos soluções no nosso trabalho. Nós às vezes dizemos, não, eu estou nessa solução porque eu estou desempregado. Eu estou nessa solução porque eu estou desse jeito. Eu estou nessa solução, mas quando acontecer isso, aí vai melhorar. Vai não, meu irmão, vai melhorar quando você confiar de todo o seu coração que Cristo é quem provê tudo na sua vida. Porque sem Ele, nada consegues fazer. Eu entendi isso, meu irmão, de uma forma bem difícil. Eu queria ter entendido de uma forma bem fácil. Mas eu entendi que a minha vida ela não está pautada no que eu faço. Mas ela está pautada no que Deus quer para mim. Ela está pautada no que Cristo determinou para a minha vida. Eu não determino nada. Eu apenas sigo o caminho ao que o mestre mandar. Eu apenas sigo o meu pastor que me leva a pastos verdejantes. Não sou eu que vou, eu sou levado. E meu irmão, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Confie, provérbio diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em seus caminhos e Ele, não você, não o seu emprego, não o governo, não o seu cônjuge, não o ministro que trabalha dentro da sua igreja. O Senhor endireitará teus caminhos, as suas veredas. Isso é buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é as demais coisas? É tudo. É tudo que não seja buscar o reino de Deus. É tudo o que não é buscar o reino de Deus. Porque eu fazendo isso, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu vi isso, meu irmão, nitidamente, nessa viagem missionária que a gente fez. Comentei com o nosso pastor. Eu disse, isso aqui que aconteceu são as demais coisas. Isso aqui que aconteceu, a gente chegar num lugar, o missionário dizer, eu topo. A gente vai no pastor dele, o pastor dele diz, está dentro. A gente chega na casa dele, já tem um grupo de louvor e um rapaz que trabalha com aquilo que a gente queria, desejava, sonhava, almejava para aquele campo, que era alguém que trabalhasse com futebol. Só faltava o quê? O lugar. Só faltava isso. E aí aquele garotinho ali, mas rapaz, tinha uma casa lá do lado da casa da irmã. Eu não sei nem se a irmã está viva. Eu não sei de nada ali. E a gente vai lá, quando chega lá, eu me senti constrangido com a receptividade daquela mulher. Ela abriu as portas da sua casa, ela mandou a gente sentar, mandou eu entrar na casa dela, desligar o som, depois mandou Fabrício ir lá dentro, pegar um papel. E eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? E aí ela diz, foi Deus que mandou vocês aqui. Por quê, irmã? Porque meu filho está aperreado, desempregado, está trabalhando, está fazendo bico e está vivendo da renda dessa casa. E hoje a mulher entregou essa casa. E hoje Deus mandou esses servos de Deus aqui para alugar essa casa. Isso é o que, meu irmão? Se não for as demais coisas. Mas primeiro, nós buscamos o reino de Deus. Primeiro, nós colocamos a mão no arado. Primeiro, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro, nós confiamos que aquilo ia dar certo. E não faltou empecilho não para a gente chegar lá não, viu? Faltou não. Faltou, pastor Júnior? Faltou não. Porque a gente entrou num buraco. A gente chegou num lugar lá que, por aqui sai. O rapaz disse, sai. Aí tá. A gente danou-se lá por dentro. Andou. Daqui a pouco ele olhou assim para a rua e disse, meu irmão, não vai para canto nenhum aqui não. E agora? Um carro gigante para dar a volta. O pastor disse, isso é o cão. Querendo que a gente não vá para o sítio bola. Mas a gente vai. Meu irmão, o cão saiu de fora e entrou dentro do carro. Foi.
O homem botou 200 naquele carro ali, naquela estrada de barro. Eu digo, Jesus, pelo amor de Deus, segura esse homem. E a gente chegou lá e eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Tem um hino bem interessante que ele diz: vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas, copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos, com a face no chão. Constante, o teu tema seja buscar a Deus em oração. Isso é maravilhoso mesmo. Nós cada dia mais vemos a confiar nesse Deus. Verdadeiramente, entregar o nosso problema a Ele. Os discípulos aqui, eles tinham pouco tempo de caminhada com Cristo. Se você olhar o texto, Cristo acabara de chamar eles, de convidar eles para estar perto. Verdadeiramente, eles viram naquele homem o Messias. Eles viram naquele homem, verdadeiramente, o brilho do Deus Todo-Poderoso. Confiaram nele. Nesse momento, nessa hora, você confia. Confia no Senhor e clama. Porque ele disse que clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes, qual tu não sabes. Para finalizarmos, no versículo 31, tem uma coisa fascinante, que diz: então chegando a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou. Até aí, meu irmão, tá tranquilo, tá de boa, já viu isso acontecendo. Mas o finalzinho do versículo é show de bola. Ele diz: e o amado, assim que a irmã, a sogra de Pedro, ela ficou sã, ela estava pronta para o serviço do Senhor. Tem um hino do cantor cristão que diz que no serviço do meu rei eu sou feliz. Temos que servir a esse Deus com alegria, com felicidade, não chorando, não com tristeza, não com amargura. Nós temos que ler a palavra com apetite, com sede. Nós temos que orar fervendo. A nossa vida, meu irmão, cristã, ela tem que ser assim. Nós temos que impactar aquelas pessoas que estão lá fora. Nós temos que mostrar o Cristo que há dentro de nós, que mudou cada um de nós. Porque só assim, meu irmão, as pessoas vão crer verdadeiramente que esse Deus serve. Que esse Deus que os crentes pregam a todo momento, ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Analisando, Filipenses capítulo 2, diz uma coisa uma historinha bem bacana sobre serviço. Filipenses capítulo 2, diz assim: de sorte, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de... Paulo não coloca aqui essa pitada, essa cerejinha no bolo, por acaso não, meu irmão.
Ele não colocou isso aqui por nada, esse morte de cruz. A morte na cruz, ela era para crimes hediondos. E a morte na cruz, ela tinha 3 características. Ela era olfativa. Como assim olfativa? De longe você sentia um cheiro de sangue. De longe você sentia o cheiro da carne que estava no chão, depois das chicotadas dadas pelos soldados romanos. Ela era visível. Você via o sofrimento daquelas pessoas. Você via o choro daquelas pessoas. Você via a dor daquelas pessoas. E ela era audível. Você escutava. Você escutava todos os gemidos. É interessante que quando eu paro para pensar, eu fecho os olhos, eu vejo Cristo passando, chicotada, cruz nas costas, por mim, você. Foi tudo isso que ele passou. Esse servo derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, está clamando a você nesse momento. Está batendo na porta do seu coração. Está dizendo: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você, meu irmão, nessa noite, você entenda essas 3 palavras: humildade, confiança, serviço, porque ela tem que estar no seu coração diariamente. Diariamente. Deus te cubra de graça, de misericórdia. E eu quero mais uma vez orar por você. Vamos colocar de pé, todos que estão aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse culto ao qual o Senhor permitiu que todos que estamos presentes aqui tivéssemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra mais uma vez, Pai. E assim também aqueles que estão nas suas casas, ouvindo através desse equipamento de mídia, Pai. Que essa palavra esteja presente no coração de cada um, Pai. Que o serviço cresça dentro do nosso coração. Que a confiança, ela seja cada dia mais abundante. E que a humildade, ela seja visível, Pai. Que cada vez mais o Teu nome cresça e o nosso nome diminua. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te cubra de graça e de misericórdia. Vão em paz, que Deus acompanhe. Você que está em casa, tenha uma noite abençoada.